Olá, meu nome é João Paulo Arzen e apresento a vocês o nosso trabalho intitulado Ectomycorrhizas, contribuições para a restauração ecológica em zonas costeiras. As plantas absorvem seus nutrientes através das raízes, porém, cerca de 80% possuem uma ajuda extra. Essa ajuda extra acontece quando plantas se associam a fungos através de suas raízes, o que chamamos de associações micorrízicas. As ectomycorrhizas são um subtipo dessa associação simbiótica, e acreditava-se que sua zona de ocorrência era majoritariamente em regiões temperadas, porém, sabemos que estão presentes também na região neotropical e mesmo subtropical, como no sul do Brasil. Em meados dos anos 60, iniciou-se no Brasil a introdução de espécies exóticas invasoras como pinos. A introdução ocorreu com a finalidade de suprimir a demanda comercial, além de servir como alternativa ao reflorestamento. Isso tem acontecido em Florianópolis, onde os pinos vêm comprometendo a comunidade de plantas nativas de Restinga, como por exemplo no Parque Natural Municipal Dunas da Lagoa da Conceição. Regiões costeiras da Mata Atlântica são compostas por restinga, um ecossistema de solo arenoso e salino, coberto de plantas herbáceas a arbustivas, e muito importante para a manutenção da costa litorânea. Estes ambientes são altamente estressantes para as plantas, e possivelmente as ectomycorrhizas contribuem para que as plantas consigam sobreviver e se adaptar nestas condições desafiadoras. Para garantir que a restinga seja preservada, as plantas nativas precisam estar presentes e as invasoras serem retiradas. Há 10 anos, um grupo de voluntários tem cortado indivíduos de pinos no Parque das Dunas da Lagoa da Conceição. Ações como estas possibilitam a preservação da restinga e das dunas. Já sabemos que a retirada de pinos tem favorecido a regeneração da restinga, mas não sabemos ainda se as interações abaixo do solo também foram afetadas. Deste modo, o objetivo do nosso trabalho foi identificar se a quantidade de ectomycorrhizas nas raízes das comunidades de plantas estão sendo afetadas pela remoção de espécies exóticas invasoras de pinos. Este trabalho é importante para entender se as ectomycorrhizas estão relacionadas à presença da espécie exótica invasora e se estão promovendo algum efeito positivo para as plantas nativas ou para as exóticas. Apesar de existirem trabalhos sobre o uso de inóculos de micorrizas na restauração ecológica, não existem estudos sobre ectomycorrhizas usadas na restauração, muito menos na restinga. Coletamos 10 amostras de solo para observar raízes no Parque das Dunas da Lagoa da Conceição, em 3 condições diferentes: área não invadida por pinos, área invadida por pinos e a área onde o pinus foi removido. Estas 30 amostras foram processadas no Laboratório de Micologia da Universidade Federal de Santa Catarina. As pontas de raízes foram observadas em microscópio estereoscópio. As pontas micorrizadas foram contadas para calcular a taxa de ectomycorrização total da comunidade. Encontramos resultados interessantes e intrigantes. Na área onde o pinus foi retirado, 27% das raízes continham ectomycorrhizas. Na área ainda invadida por pinos, 43% das raízes estavam colonizadas por ectomycorrhizas. As raízes na área não invadida tinham 40% de taxa de ectomycorrização. Ou seja, as menores taxas de ectomycorrização foram encontradas na área onde a espécie invasora foi removida. As áreas invadida e não invadida apresentaram valores percentuais maiores do que a área onde a espécie invasora foi removida e semelhantes entre si. Estes resultados mostraram perspectivas bem interessantes. A remoção da planta invasora resultou em menor taxa de ectomycorrização. Isso pode estar relacionado ao manejo do pinus, pois possivelmente neste local as ectomycorrhizas exóticas já foram decompostas, enquanto as ectomycorrhizas nativas ainda não colonizaram as raízes das plantas nativas. Outra possibilidade é que o solo tenha sofrido com a retirada da cobertura vegetal, resultando na desidratação do micélio por exposição ao sol, afetando a comunidade fúngica.
podemos concluir que o controle de espécies invasoras afeta a colonização de ectomicorrizas nas raízes, confirmando que interações abaixo do solo devem ser levadas em consideração na restauração ecológica. Nossa pesquisa traz informações novas e relevantes para a compreensão das ectomicorrizas e restauração da restinga, e auxilia nesses primeiros passos deste tema ainda pouco explorado.